Eu ainda me lembro do som do garfo batendo no prato, quebrando o silêncio pesado da mesa como um raio em dia seco. Era para ser um jantar de celebração, o anúncio de algo bonito, meu primeiro neto, o começo de uma nova fase para minha filha e aquele rapaz que ela havia escolhido para casar. Mas bastou o médico na videochamada dizer a frase "é uma menina" para tudo desandar. O rosto do genro se transformou de orgulho em desprezo num piscar de olhos, e antes que alguém pudesse rir, ele gritou: "Uma filha já é demais." A frase bateu na parede e voltou como um soco na alma da minha menina. A sogra dela, uma mulher de olhar frio e voz sempre afiada, levantou-se num impulso e berrou: "Fora da minha casa, inútil! 2 mulheres de barriga vazia já bastam, não precisamos de mais uma." Fiquei sem voz. Eu via minha filha com as mãos no ventre, os olhos marejados, sem entender o que havia feito de errado. Tudo o que ela quis foi formar uma família. Ela sempre sonhou com isso, com casa, filhos, um marido que a olhasse com ternura. Mas naquela sala, o sonho dela virou cinzas diante de pessoas que tratavam o nascimento de uma menina como um castigo. O genro, pálido de raiva, virou o rosto para ela e disse: "Você devia ter me dado um filho, não mais um problema." Foi quando percebi que o homem que ela amava nunca havia amado de verdade. Amava o controle, o nome da família, o sangue que ele queria ver continuar. Minha filha tentou dizer algo, balbuciou um pedido de calma, mas a sogra avançou como se cada palavra dela fosse uma provocação. Disse que mulher só servia para enfeitar o lar, que neta não carregava o sobrenome e que a vergonha de ter 2 bocas inúteis não seria mantida sob o mesmo teto. Eu ainda tentei intervir. Pedi que tivessem respeito, que lembrassem que havia uma vida ali crescendo, mas a velha me mandou calar a boca, dizendo que homem de fora não opinava em casa de gente de nome. Foi o bastante para eu entender o recado. Minha filha e eu nunca fomos parte daquela família. O genro levantou, apontou para a porta e repetiu: "Saiam. Agora." Eu vi o olhar dela implorando por uma última migalha de humanidade, e ele não deu. Peguei a bolsa dela que ainda estava no sofá e disse com calma: "Vamos, filha." Ela tremia, tentando falar, mas nenhuma palavra saía. Eu passei o braço por cima dos ombros dela e saímos em silêncio, sob o olhar satisfeito daquela mulher que parecia ter vencido alguma guerra invisível. Na calçada, o ar parecia mais leve, mas o coração dela pesava como chumbo. No caminho de volta, ela chorava baixinho, com a cabeça encostada no vidro do carro. "Pai, o que eu fiz para merecer isso?" perguntou num sussurro. Eu não respondi, porque às vezes responder é diminuir a dor do outro com palavras que não curam nada. Apenas toquei a mão dela e disse: "Você não fez nada. O erro foi deles." O choro se transformou em soluços contidos, e por dentro eu já traçava o que viria a seguir. Não um plano de vingança, mas de reconstrução. Quando chegamos em casa, abri a porta do quarto que fora dela na juventude. O mesmo quarto onde ela estudava até tarde, com o ventilador barulhento girando lento e o cheiro de caderno novo. A colcha estava guardada no armário, ainda com o perfume do sabão que ela mesma usava. Espalhei os lençóis, limpei a janela, deixei a luz entrar. Ela deitou sem dizer nada, o olhar fixo no teto, as lágrimas correndo como se o corpo precisasse esvaziar a alma para poder dormir. Naquela noite, enquanto o relógio marcava 00:30, sentei na varanda com uma xícara de café e o som distante dos grilos. Eu pensava em como o tempo se repete, como as dores das mulheres da minha família sempre pareceram herança. Minha mãe, que foi deixada por ser fraca demais. Minha irmã, que chorou anos por um homem que nunca voltou. E agora minha filha, expulsa por gerar uma menina. Senti uma raiva surda, densa, daquelas que não fazem o homem gritar, apenas prometer em silêncio que aquilo não ficaria assim. Na manhã seguinte, ela acordou com o olhar perdido, sem forças até para levantar.
Preparei café e pão, deixei na cabeceira e disse apenas: a partir de hoje, quem decide o que é família somos nós. Ela olhou para mim e chorou outra vez. Mas dessa vez era um choro diferente, com um fio de esperança. Peguei o telefone e liguei para o médico dela. Disse que ela não voltaria para aquele endereço, que qualquer correspondência médica agora seria enviada para minha casa. Enquanto ela dormia de novo, sentei ao lado da janela e vi o sol bater nas cortinas antigas. Por um instante, me veio a lembrança dela criança, correndo no quintal com as bonecas na mão, inventando nomes para cada uma. Essa é a Joana, essa é a Marina, essa é a... E ela parava para me perguntar: pai, o que eu seria se eu fosse uma boneca também? Eu sempre respondia: seria a que cuida das outras. Naquele dia, entendi o peso dessas palavras. Ela havia cuidado de todos, do marido, da sogra, da família deles, e no fim, ninguém cuidou dela. Prometi para mim mesmo, olhando o céu clarear, que nunca mais deixaria ninguém tratá-la como um fardo. Que a menina que estava para nascer não herdaria o silêncio das mulheres da nossa linhagem, mas sim a força de quem sobreviveu ao desprezo. E naquele instante, o ódio que eu sentia se transformou em propósito. Era o começo de algo. Eu ainda não sabia exatamente o que. Só sabia que, a partir dali, não era mais ela que precisava ser salva. Éramos nós que iríamos salvar uma nova vida. E no fundo, eu sentia que o destino ainda teria uma forma de fazer aqueles que a expulsaram aprender o peso da palavra filha. Naquela noite, o vento batia nas janelas como se o mundo inteiro tivesse vontade de entrar. Mas dentro da casa, o silêncio era denso, quase sólido. Eu estava sentado na poltrona da sala, observando minha filha dormir no sofá. A luz da televisão piscava fraca, refletindo no rosto cansado dela. Era o segundo dia desde que saímos daquela casa. O corpo dela ainda tremia às vezes, como se o trauma da expulsão fosse uma febre que vinha e voltava. Quando abri a janela para deixar o ar entrar, o frio da madrugada me atingiu no peito e percebi que era o mesmo frio que eu sentia por dentro. O de um pai que já tinha visto muita coisa, mas nunca imaginou que veria sua filha expulsa por dar vida a uma menina. No outro cômodo, o quarto dela voltava a ter cheiro de passado. Retirei as cobertas guardadas por anos e as lavei, coloquei cortinas novas, arrumei os travesseiros como se estivesse preparando um ninho. Era estranho como o tempo parecia circular. Ela, adulta, voltando a ocupar o mesmo espaço onde aprendeu a ler, onde chorou o primeiro amor, onde me pedia ajuda para entender o mundo. Agora, eu era quem precisava entender o mundo de novo. Um mundo que ainda punia mulheres por nascerem mulheres. No meio da noite, ela acordou. Veio até a cozinha e se sentou à mesa, calada. Tentei falar algo, mas as palavras me escaparam. Ela abriu a boca e disse apenas: pai, eles me odiavam antes mesmo de saber quem eu era. E então desabou. Chorei com ela, mas em silêncio, porque homens da minha idade aprendem cedo a engolir o choro para não assustar ninguém. Prometi a ela, com a voz mais firme que consegui, que aquela seria a última vez que ela dormiria com medo, que enquanto eu tivesse fôlego, ninguém jamais levantaria a voz para ela de novo. Os dias seguintes foram um desfile de pequenas renúncias e silêncios. Ela cortou contato com todos do outro lado, o marido, a sogra, até as amigas que sumiram quando a confusão começou. Cada ligação não atendida era mais um ponto final no capítulo anterior da vida dela. A barriga crescia, e junto com ela crescia em mim algo que eu já não sabia nomear. Uma mistura de raiva e ternura, como se o mundo tivesse me dado uma nova missão aos 62 anos. Começamos a montar um pequeno quarto para o bebê. Era o antigo escritório, com paredes descascadas e uma janela que dava para o quintal. Eu pintei de amarelo, cor que sempre achei alegre, e comprei um berço usado num brechó. Quando terminei, fiquei olhando aquele espaço simples, mas cheio de significado. Era mais que um quarto, era o recomeço. No mesmo dia,
Encontrei dentro de uma caixa velha um cobertor de tricô que minha falecida esposa havia feito quando nossa filha nasceu. O tempo o deixou gasto, mas ainda tinha o cheiro dela. Entreguei a minha filha, e ela o abraçou com tanto cuidado que parecia segurar o passado e o futuro ao mesmo tempo. Foi então que o telefone tocou. Era o número do genro. Ela olhou para mim e hesitou. "Atendo?" perguntou. Balancei a cabeça negativamente. Ela ignorou, mas eu vi nos olhos dela a curiosidade, a ferida ainda aberta. 3 dias depois, ele apareceu na porta de terno, tentando parecer arrependido. Disse que queria conversar, que havia se exaltado, que o pai dele o obrigou a agir daquele jeito. Eu fiquei parado, de braços cruzados, enquanto ele inventava desculpas que nem ele acreditava. Quando terminou, olhei para ele e disse: "Pegue suas coisas e vá." Foi a primeira vez que vi medo naquele homem. Ele percebeu que ali, naquela casa, quem mandava era alguém que não precisava gritar para ser ouvido. Minha filha me olhou surpresa, mas logo compreendeu. O ex-marido ficou calado, sem saber para onde olhar, e saiu sem dizer adeus. Foi nesse instante que percebi algo profundo. Não era só ela que havia sido expulsa daquela casa. Era o próprio mal que tentava voltar disfarçado de arrependimento. A porta se fechou atrás dele e o som do trinco pareceu definitivo. Naquela noite, fizemos jantar juntos. Simples: arroz, ovo frito e salada. Ela riu pela primeira vez em semanas e eu percebi que o riso dela ainda morava em algum canto, escondido, mas vivo. Enquanto ela comia, acariciava a barriga e falava com o bebê, prometendo que o mundo seria diferente para ela. Eu percebi que havia algo sagrado naquele momento. Era como se o tempo me tivesse devolvido a chance de proteger alguém que eu amava sem hesitação. Quando a madrugada caiu, sentei novamente na varanda. O céu estava limpo e a lua parecia maior do que nunca. Pensei em minha esposa. Se estivesse viva, teria abraçado aquela menina e dito que a força das mulheres da nossa família sempre foi a de renascer no meio das cinzas. Acendi um cigarro que guardei por anos, mesmo depois de ter parado de fumar, e o fumei devagar, lembrando de cada escolha que me trouxe até ali. No fim, não havia arrependimento, apenas uma certeza. A filha que foi humilhada agora estava a salvo. E a neta que viria ao mundo não herdaria o medo, mas sim o amor. E naquela casa modesta, com paredes descascadas e cheiro de tinta fresca, senti algo que há muito tempo não sentia: paz. Mas eu também sabia que a paz nunca é definitiva. E em algum lugar lá fora, a família que a expulsou não aceitaria esse silêncio como derrota. Ainda não sabiam. Mas o que começou naquela noite seria o início de um acerto de contas que o destino não deixaria passar impune. A madrugada em que minha neta nasceu foi a mais longa da minha vida. A chuva caía fina, lavando as ruas e os pensamentos, enquanto eu esperava do lado de fora da maternidade, com as mãos trêmulas e o coração pesando mais do que qualquer coisa que já carreguei. Minha filha tinha entrado em trabalho de parto por volta das 3 da manhã, e o hospital, com seu cheiro de álcool e luz fria, parecia indiferente à emoção que tomava conta de mim. Quando o médico saiu pela porta com o avental sujo e um leve sorriso, eu soube antes mesmo de ele dizer: "Parabéns, vovô, uma menina linda e forte." Por um instante tudo ficou em silêncio dentro de mim. Senti uma vontade quase infantil de chorar, mas me contive, porque o que vinha não era tristeza. Era um tipo de amor que eu nunca tinha sentido. Ele não nascia do sangue, mas do renascimento. Aquele choro fraco vindo do quarto ao lado era o som da vida provando que nem toda rejeição é capaz de matar o que é puro. Entrei devagar, e quando vi o rostinho enrugado da bebê, tão pequena que cabia nas 2 palmas das minhas mãos, algo se quebrou em mim. Era o medo indo embora. Minha filha estava pálida, exausta, mas sorria. "Pai, ela é perfeita."
disse baixinho. Eu segurei a neta e o peso dela era leve, mas a sensação era imensa, como se o universo inteiro tivesse parado por alguns segundos só para me dar aquele momento. Eu a embalei e sussurrei. Você nunca vai saber o que é ser indesejada, pequena. E dei a ela o nome que minha esposa sempre dizia que daria se tivéssemos outra filha. Helena. Minha filha concordou, com os olhos marejados, como se tivesse ouvido a voz da mãe dela soprando do outro lado. Ninguém da antiga família apareceu. Nenhum telefonema, nenhuma flor, nenhum bilhete. Era como se aquela criança não existisse. Mas para mim, ela era o centro de tudo. Fiquei no hospital por 2 dias inteiros, ajudando no que podia, trocando fraldas, aprendendo de novo o que a idade tinha feito esquecer. Quando finalmente voltamos para casa, o sol já nascia. E eu tive a impressão de que o mundo estava nos recebendo de volta depois de um exílio. Os primeiros meses foram duros. Minha filha ainda carregava o medo. Acordava de madrugada pensando que o ex-marido poderia aparecer. Às vezes chorava no banho, tentando abafar o som para eu não ouvir, mas as paredes finas não mentem. Eu fingia não perceber, mas a cada lágrima dela, eu jurava em silêncio que transformaria aquela casa num refúgio que ninguém jamais teria coragem de invadir. Helena crescia como um raio de luz. Tinha olhos curiosos e um sorriso que desarmava qualquer tristeza. O primeiro vovô que saiu da boca dela veio antes mesmo do mamãe. E naquele dia senti que a vida tinha me dado uma nova razão para acordar cedo. Eu voltava a trabalhar no pequeno concerto de relógios que mantinha na garagem. E ela ficava ao meu lado, observando cada tic-tac com uma atenção quase mágica. Parecia entender que o tempo, aquele mesmo que havia sido cruel com a mãe dela, agora trabalhava a nosso favor. Quando ela fez 1 ano, preparei um bolo simples. Escrevi com cobertura azul as palavras "Bem-vinda ao mundo que é seu". Tiramos uma foto, as 3 gerações reunidas, eu, minha filha e minha neta. Era uma imagem de amor, mas também de resistência. Porque o amor, às vezes, é um ato de desafio. Um dia, enquanto eu varria o quintal, vi minha filha parada à janela, observando Helena brincar com um brinquedo de plástico colorido. O olhar dela era distante, como quem tenta entender se o que vive é real. Cheguei perto e perguntei o que pensava. Ela respondeu: "Eu ainda sonho com aquela casa, pai. Às vezes acordo achando que ainda estou lá." Eu respirei fundo e disse: "Então acorde toda vez que sonhar, porque aquele lugar morreu no dia em que eles disseram que você não era bem-vinda." Ela assentiu, enxugou os olhos e voltou para dentro, pegando a filha no colo com a delicadeza de quem carrega um milagre. Mas o mundo lá fora continuava girando, e as sombras do passado não se dissolvem com facilidade. 3 meses depois, recebi uma ligação que me gelou o sangue. Era um amigo que trabalhava no mesmo bairro da antiga família do genro. Ele disse que havia os visto em uma entrevista local, falando sobre recomeço, exibindo uma nova casa, novos carros e dizendo que esperavam um herdeiro verdadeiro a caminho. Meu estômago embrulhou. Aquela gente que havia expulsado minha filha e negado uma criança agora celebrava o mesmo ciclo, como se nada tivesse acontecido. Não contei a ela. Guardei aquilo para mim, porque algumas feridas, se reabertas cedo demais, nunca fecham. Mas naquela noite, enquanto colocava Helena para dormir, prometi a mim mesmo que o tempo faria justiça. Não com ódio, mas com a verdade. Eu não sabia ainda como nem quando, mas algo em mim dizia que o passado voltaria. E quando voltasse, encontraria não a família destruída que eles deixaram para trás, mas uma fortaleza erguida sobre silêncio, amor e aprendizado. E enquanto a pequena adormecia no berço, segurando meu dedo com a força de quem já nasceu lutando, percebi que talvez a justiça já estivesse acontecendo, bem ali, no respiro tranquilo de uma menina que ninguém quis ver nascer, e que, ironicamente, agora era o coração que fazia aquela casa pulsar de novo.
3 invernos se passaram desde aquela madrugada em que Helena nasceu. A vida, com seu jeito discreto de recompensar os que não desistiram, começou a devolver pequenos pedaços de felicidade para dentro daquela casa. O frio de julho já não era o mesmo que entrava cortante pelas frestas. Agora vinha acompanhado do cheiro de bolo assando, do barulho de brinquedos espalhados pelo chão e de uma voz miúda que chamava vovô de manhã antes mesmo de o sol se levantar. A casa que por tanto tempo foi silenciosa voltou a ter som. O som da vida, da reconstrução, daquilo que a gente só entende depois de perder tudo. Minha filha havia se transformado. O olhar dela, antes quebrado e perdido, agora tinha firmeza. Abriu uma pequena loja de costura no centro da cidade, costurando roupas infantis com uma dedicação que beirava a devoção. Cada ponto que ela dava parecia uma cicatriz sendo fechada. Às vezes, eu a observava pela janela, enquanto Helena corria no quintal, e pensava que, de algum modo, as duas haviam se salvado juntas. Era bonito ver o destino se redimir. Helena estava com quase 3 anos, cheia de perguntas e curiosidade. Tinha um jeito de encarar o mundo como quem já entende que o amor não precisa de sobrenome para ser verdadeiro. Todos na vizinhança a adoravam. Chamavam-na de a menina do avô. Eu gostava desse título. Era simples, mas carregava o que eu mais prezava: pertencimento. Eu me tornara, sem perceber, o centro daquela nova constelação que o destino havia formado. Mas o mundo lá fora, esse mesmo que finge esquecer o passado, nunca esquece de verdade. Um dia, enquanto tomava café na padaria, ouvi o nome do meu ex-genro pela primeira vez em anos. 2 senhoras na mesa ao lado conversavam sobre um novo empresário que estava se candidatando a vereador. O sobrenome me soou como uma lâmina velha voltando a cortar. Elas diziam que ele vinha com um discurso de família tradicional, de valores, de defesa da infância. O pão quase me travou na garganta. Eu paguei a conta e saí sem terminar o café. Voltei para casa com o coração inquieto. Não contei nada para minha filha porque ela finalmente sorria sem medo. Mas à noite, enquanto colocava Helena para dormir, senti o passado encostar em mim, frio, lembrando que o tempo nunca apaga, apenas espera. Peguei o telefone e procurei discretamente por notícias. Lá estava ele, terno caro, sorriso ensaiado, entrevistas sobre paternidade responsável. E ao lado dele, a mesma sogra, aquela mulher que um dia chamou minha filha de inútil, agora posando como exemplo de moral e bondade. Fechei o celular e fiquei olhando para o teto, tentando controlar o que subia dentro de mim. Não era raiva, era uma sensação de que o mundo ainda devia algo. Mas também entendi que a justiça, às vezes, vem pelo silêncio de quem continua de pé. Então eu decidi esperar. A vida sempre encontra um jeito de trazer à tona aquilo que tentam esconder. Os dias foram passando e a rotina da casa se firmava. Helena já frequentava a escolinha do bairro. Voltava sempre com desenhos cheios de cores e histórias inventadas. Um dia, trouxe um papel dobrado com uma pintura torta. Um homem de cabelos brancos segurando uma menina de vestido amarelo. "É você e eu, vovô", ela disse com um sorriso que me desarmava por inteiro. Eu pendurei o desenho na parede da sala, bem acima do relógio que eu consertara anos atrás, e percebi que o tempo tinha aprendido a trabalhar a nosso favor. Mas o destino, em seu jeito silencioso e preciso, começou a desenhar a volta do passado. Naquele mesmo inverno, um carro preto parou em frente à nossa casa. Não desceu ninguém, só ficou ali por alguns minutos. Achei coincidência, mas nos dias seguintes o mesmo carro voltou, estacionando do outro lado da rua. Às vezes vinha à noite, faróis apagados. Eu fingia não notar, mas comecei a anotar os horários. Quando comentei com um vizinho, ele disse que não viu nada. Na terceira vez que o carro apareceu, Helena brincava na varanda. Eu fui até o portão e encarei o vidro escuro por alguns segundos. O motor desligou. Silêncio.
Então, lentamente, o carro deu ré e foi embora. Não precisei ver o rosto para saber. Algo me dizia que o passado estava observando. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando se minha filha e minha neta algum dia poderiam viver sem essa sombra rondando. A ideia de que eles poderiam querer reaproximar-se me deixava enjoado. Gente que rejeita sangue por preconceito não muda. Só espera a oportunidade certa para se fingir de arrependida. No entanto, a vida tem um jeito curioso de equilibrar as contas. Poucas semanas depois, minha filha recebeu uma carta em papel timbrado. Era um convite para uma entrevista especial de um programa de TV local sobre mães que superaram adversidades. O nome dela havia sido indicado por uma das clientes da loja. Lembro de ela vir até mim emocionada, com o convite nas mãos e dizer: "Pai, finalmente vou poder contar minha história." Eu sorri, mas algo dentro de mim dizia que aquilo era mais do que parecia. Na manhã da gravação, fui com elas. Helena de vestido amarelo, minha filha de cabeça erguida. Enquanto o programa começava, vi de relance nos bastidores um rosto familiar, o assessor do ex-genro. Senti o estômago revirar. E naquele instante, entendi que eles não haviam voltado por amor nem arrependimento. Queriam apenas transformar a dor que causaram em palco. Voltei para casa naquele dia com a certeza de que o tempo da espera tinha acabado. Eu não sabia como, mas percebi que em breve a vida traria aquela gente até a nossa porta. E dessa vez, não seriam eles a decidir quem ficaria ou sairia. Seria eu. A casa agora estava cheia de risos, sim. Mas atrás de cada gargalhada havia a consciência de que a paz, às vezes, é só o respiro que antecede a verdade vindo à tona. E eu, um velho cansado, estava pronto para quando ela batesse à nossa porta. A carta chegou numa manhã de céu cinzento, dessas em que o vento traz cheiros antigos e a lembrança parece ter corpo. Eu estava varrendo o quintal, quando ouvi o barulho do carteiro encostando a bicicleta no portão. Ele me cumprimentou com aquele aceno rápido de sempre e deixou um envelope pardo na minha mão. Não havia remetente, apenas o nome da minha filha, escrito em letras apressadas e conhecidas demais. Reconheci a caligrafia de imediato. Era dele, o genro. O mesmo homem que gritou: "Uma filha já é demais." Agora escrevia como quem pede passagem para um lugar que incendiou com as próprias mãos. Esperei minha filha acordar. Ela desceu as escadas ainda sonolenta, o cabelo preso, o rosto sereno. Coloquei o envelope sobre a mesa da cozinha e disse apenas: "Chegou para você." Ela olhou, hesitou, e por um instante pensei que fosse ignorar. Mas a curiosidade é uma armadilha antiga, principalmente para quem ainda tem feridas mal costuradas. Ela rasgou o envelope com cuidado e começou a ler. Eu fiquei de pé, encostado na pia, observando o rosto dela mudar aos poucos, linha por linha. Primeiro surpresa, depois desconforto e por fim aquele olhar de quem não sabe se ri ou chora. "Ele quer ver a Helena," ela disse com a voz quase sumindo. Eu me aproximei, peguei a carta e li devagar. As palavras vinham como se tivessem sido medidas por um advogado, cheias de desculpas ensaiadas e frases calculadas. Cometi erros. Erros que me atormentam todas as noites. Sinto falta de vocês. Gostaria apenas de uma conversa. Ela é minha também. Ela é minha também. Ficou latejando dentro de mim, como uma espinha de peixe presa na garganta. Minha filha abaixou os olhos. "Será que ele mudou?" perguntou. Eu não respondi de imediato. Fiquei olhando pela janela, vendo Helena no quintal tentando equilibrar uma borboleta na ponta do dedo. "As pessoas mudam quando perdem algo que amam," murmurei. "Mas às vezes elas não amam o que dizem ter perdido. Amam o controle que não têm mais." Ela guardou a carta na gaveta da cozinha e disse que precisava pensar. Eu respeitei, mas sabia que o passado tinha aberto uma pequena fresta, e o vento que entra por essas frestas raramente vem sozinho.
Naquela noite, enquanto Helena dormia, eu reli a carta. Era estranhamente polida, sem emoção verdadeira. Frases como reconstruir laços e pelo bem da criança saltavam da página com o cheiro da manipulação que eu já conhecia. Não era arrependimento, era cálculo. Eu vivi tempo suficiente para saber quando um homem escreve com o coração e quando escreve com o medo de perder algo que julga ser seu. Nos dias seguintes, o silêncio dele pesou mais do que o som. Nenhuma ligação, nenhum novo envelope. Minha filha tentava seguir a rotina, mas percebia-se inquieta. As mãos tremiam quando costurava, e às vezes eu a via parada olhando para o nada. Uma tarde ela me disse: "Pai, eu queria acreditar que ele é outro homem." Eu respirei fundo e respondi: "Se for, ele vai provar com o tempo. Se não for, o tempo vai mostrar." Mas o tempo é irônico. Uma semana depois, o mesmo carteiro apareceu. Dessa vez, o envelope era endereçado a mim. O nome dele vinha em letras pequenas no canto. Abri sem pensar. Dentro, uma única folha com palavras curtas. "Senhor, quero conversar com o senhor, homem a homem. Por favor, me dê essa chance." Li e senti um arrepio percorrer a espinha. Ele não queria falar com ela. Queria comigo. Mostrei a carta à minha filha. Ela empalideceu. "Ele sabe onde moramos, pai." Eu assenti. Sabia que isso ia acontecer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois me perguntou o que eu faria. Eu respondi com o que o coração mandou. "Vou ouvi-lo, uma vez só." Marcamos o encontro no domingo na Praça Central. Era um lugar público, seguro, com gente demais para permitir qualquer cena. Cheguei cedo. O vento frio trazia cheiro de pão e gasolina. Quando ele apareceu, vinha diferente. Barba feita, roupas caras, mas o mesmo olhar arrogante de sempre escondido sob um disfarce de arrependimento. Cumprimentou-me com um aperto de mão que tentava parecer sincero. "Eu só quero ver minha filha", disse ele, sem rodeios. "Ela é parte de mim." Olhei para ele, tentando encontrar o homem que um dia prometeu cuidar da minha menina. Não encontrei. Só vi um político prestes a fazer campanha, alguém que precisava limpar o passado antes de ser exposto. "Parte de você?" Perguntei com calma. "Você a rejeitou antes mesmo de ela nascer." Ele engoliu seco. Eu era outro homem. Eu me inclinei para frente e disse: "Não. Você é o mesmo. Só está com medo de que o que fez venha à tona." Ele ficou quieto por um tempo, olhando em volta, e então deixou escapar. "A mídia está interessada na minha história. Eles podem pintar as coisas de um jeito errado. Eu só quero evitar escândalos." Foi aí que entendi o que de fato ele queria: não ver a filha, mas controlar a narrativa. Levantei-me e disse: "Você devia se preocupar menos com manchetes e mais com o que sua filha vai ler quando crescer. Porque ela vai ler tudo e vai saber." Dei as costas e fui embora sem ouvir o que ele respondeu. Em casa, encontrei Helena brincando com bonecas na sala. Minha filha me olhou, buscando no meu rosto alguma resposta. "E então?" perguntou. "Ele só quer o que perdeu, não quem perdeu." Respondi. E com isso, fechamos o assunto. Mas naquela noite, quando todos dormiam, sentei à mesa e fiquei olhando para as duas cartas. Eu sabia que aquele não era o fim. Quem um dia achou que podia mandar alguém embora como um objeto, nunca aceita de verdade o silêncio como resposta. E o silêncio, por mais poderoso que seja, também atrai tempestades. Foi ali, diante das cartas, que tomei minha decisão. Se eles queriam jogar limpo, eu aprenderia as regras. E se tentassem jogar sujo, eu seria o primeiro a mostrar que até o silêncio pode gritar. O domingo amanheceu com um céu de chumbo, e eu senti que aquele peso lá em cima tinha nome. Desde que recebi a segunda carta, havia algo no ar. O tipo de silêncio que vem antes de um acontecimento que não se pode evitar. Minha filha estava estranhamente calma, como se tivesse feito as pazes com a possibilidade de reencontro. Eu, por outro lado, estava em estado de alerta, mesmo sem querer admitir. A rotina da manhã seguiu igual. Helena desenhando na mesa,
a chaleira apitando, o rádio tocando um programa antigo que só eu ainda ouvia. E então, às 10 em ponto, o som do portão se abriu sem aviso. O ex-genro apareceu na entrada, de terno claro e flores nas mãos. Atrás dele, um homem de óculos e pasta de couro, advogado pelo jeito. Minha filha congelou. A caneca quase escapou de suas mãos. Eu me levantei sem pressa e fui até o portão. "Posso entrar?" ele perguntou. Não respondi. Abri apenas o suficiente para mostrar que ele estava no limite do que eu ainda considerava civilidade. "Vim em paz", disse com aquele sorriso de quem ensaia para a câmera. "Quero ver minha filha." "Ela não é sua filha", respondi calmo. "É sua consequência." A frase saiu mais firme do que eu esperava. O advogado pigarreou e começou a falar sobre acordos possíveis, direito de visita, reconciliação familiar. Eu o interrompi. "Se vieram falar de direito, tragam um juiz. Aqui é casa, não tribunal." O homem tentou argumentar, mas o genro levantou a mão e disse que só queria conversar, que estava tentando se reerguer, que a vida o ensinara. O mesmo discurso gasto de sempre. Enquanto ele falava, eu percebia os olhos dele fugindo. Não olhavam para mim nem para minha filha, mas para dentro da casa. Procuravam Helena. Foi ali que compreendi que aquele encontro não era por amor. Era uma tentativa de reaver o que ele achava ser seu por sangue, não por afeto. Ele não queria conhecer a neta. Queria se certificar de que ela existia, para poder usá-la quando fosse conveniente. "Ela está na escola." Menti. Ele pareceu frustrado. "Não quero confusão", disse. "Só quero o meu direito de ser pai." Senti o sangue ferver, mas controlei a voz. "Direito de ser pai se perde quando se abre mão de ser humano. Você perdeu os dois no mesmo dia." O advogado se adiantou e tirou da pasta um documento. "Há uma proposta", disse. "Nada formal ainda, mas uma possibilidade de reconciliação. O senhor sabe, o passado pesa." Peguei o papel, li as primeiras linhas e quase ri. Falava sobre imagens públicas, melhoria da reputação familiar e até iniciativas sociais voltadas à paternidade. Era isso. Eles queriam usar Helena como símbolo. O homem que rejeitou a própria filha agora queria aparecer nas manchetes como o pai arrependido que luta por redenção. Devolvi o papel dobrado. "Vocês escolheram o pior dia para tentar limpar o nome", falei. "Hoje faz 3 anos que ela nasceu. E vocês não apareceram nem para perguntar se estava viva." Ele empalideceu, mas o advogado insistiu. "Pense bem, senhor. Pode ser bom para todos." Fechei o portão devagar. "Já pensei. Não vai acontecer." Ouvi passos pesados se afastando. Mas antes que o carro arrancasse, ele se virou e gritou do outro lado da rua. "Você não pode esconder ela de mim para sempre." Eu não respondi. O motor ronronou e o carro sumiu na esquina. Quando voltei para dentro, minha filha estava sentada no sofá, pálida. Helena, que havia acordado sem que a gente percebesse, segurava a boneca e olhava curiosa para a porta. "Quem era vovô?" perguntou. Eu respirei fundo e disse: "Alguém que esqueceu como se pede perdão." Ela pareceu entender e voltou a brincar. À noite, depois que as duas dormiram, sentei na cozinha com a luz apagada. O relógio marcava 23h10. Eu repassei cada palavra daquele encontro e tudo me levava ao mesmo lugar. Aquilo não tinha acabado. Quando um homem como ele é movido por vaidade, não desiste no primeiro não. Ele voltaria, e eu precisava estar pronto. Peguei a velha pasta de couro que guardava meus documentos e sentei à mesa. Revisei papéis, contas, escrituras. Entre eles, encontrei a certidão de nascimento de Helena. O nome dele estava ali, registrado como pai. Senti um peso no peito. Minha filha quis mantê-lo no papel por pena, talvez, ou esperança. Mas agora isso seria uma arma nas mãos erradas. Naquela madrugada comecei a anotar o que precisava ser feito. Consultar um advogado de confiança,
garantir a guarda legal da menina, blindar o que era nosso. Não contei nada à minha filha, não ainda. Ela estava frágil, tentando proteger a filha de lembranças, enquanto eu tentava proteger as duas do futuro. Antes de dormir, passei no quarto de Helena. Ela dormia tranquila, com o cobertor subindo e descendo devagar. O abajur projetava uma sombra pequena e redonda no teto. Aproximei-me e sussurrei: "Ninguém vai te tirar de nós." Aquelas palavras não eram promessa, era um juramento. Fechei a porta e voltei à cozinha. O envelope com a carta dele ainda estava ali. Peguei um fósforo, risquei e deixei o fogo consumir o papel até virar cinza dentro da pia. O cheiro se espalhou rápido, como uma purificação silenciosa. Eu não sabia o que o destino ainda traria, mas tinha certeza de uma coisa: o passado podia até bater na porta, mas daquela vez, ele não entraria. Depois daquela visita, a casa mudou de ritmo. Acordávamos cedo, tomávamos o mesmo café. Helena continuava a rir e correr pelos corredores, mas havia algo diferente no ar. Uma atenção constante, um instinto de defesa que se instala quando o perigo deixa de ser lembrança e passa a ser possibilidade. Eu via nos olhos da minha filha o medo de que aquele homem voltasse, de que as flores e o falso arrependimento escondessem algo mais. E escondiam. O tipo de gente que transforma a própria crueldade em discurso não desiste da narrativa, só muda o enredo para parecer mocinho. E eu sabia que ele ainda queria transformar o nome da minha neta em vitrine. Foi numa noite fria, dessas em que o vento parece sussurrar conselhos antigos, que decidi que o tempo de apenas reagir havia acabado. Peguei minha pasta de couro e saí em silêncio, enquanto as duas dormiam. Fui até o escritório de um amigo de juventude, advogado, homem reto, discreto e acostumado a resolver coisas sem holofotes. O nome dele era Sérgio. Quando cheguei, ele me olhou e disse: "Você tá com o olhar de quem cansou de apanhar do destino." Respondi: "Não cansei. Só aprendi a esperar a hora certa de revidar." Expliquei tudo. As cartas, a visita, a tentativa de transformar minha neta em peça de campanha. Ele ouviu sem interromper, fumando o mesmo cigarro que usava quando éramos jovens. Quando terminei, ele disse apenas: "Eles acham que você é velho demais para entender o jogo. É assim que eles perdem." Passamos horas revisando documentos. Descobrimos que o nome dele ainda constava na certidão, mas que eu, por ser responsável direto pela criação e sustento, podia requerer guarda compartilhada provisória. Sérgio disse que poderia iniciar o processo em sigilo. "Vai demorar?" Perguntei. Ele respondeu: "Tempo o bastante para eles acharem que venceram. E é nesse intervalo que você prepara o cheque-mate." Voltei para casa já de madrugada. A rua estava vazia, o ar cheirava a terra molhada. Parei em frente ao portão e olhei para dentro. A luz do quarto de Helena ainda estava acesa. Minha filha dormira ao lado dela. Por um instante pensei em desistir. Mas o amor também tem suas formas de guerra, e a minha sempre foi silenciosa. Entrei, desliguei a luz e sentei à mesa para escrever o que chamei de plano de paz. Nele não havia vingança, só estratégia. Cada passo calculado para proteger o futuro delas, sem precisar levantar a voz. Na manhã seguinte fui ao cartório. Registrei o imóvel no nome da minha filha, com usufruto vitalício em meu favor. A escritura, que antes estava apenas em meu nome, agora passava a carregar também o dela. Uma forma de garantir que, mesmo que o passado tentasse se reaproximar, não encontraria brechas. Depois disso, abri uma conta separada e comecei a transferir parte das minhas economias para um fundo em nome de Helena, inacessível até ela completar 18 anos. Eu não tinha fortuna, mas tinha o suficiente para que ela nunca precisasse pedir nada a ninguém. Durante as semanas seguintes, vivi em duas versões de mim. O avô que consertava brinquedos quebrados e ensinava a neta a plantar feijão no algodão.
e o homem que, nas horas silenciosas, construía uma barreira invisível ao redor delas. Enquanto isso, o genro reapareceu na televisão. Discurso bonito, terno alinhado, voz emocionada ao falar sobre a importância da família unida. Eu assistia aquilo em silêncio, com a xícara de café esfriando nas mãos, e sorri de canto. Deixei que o teatro continuasse, porque já sabia, quanto mais alto o ator fala, maior é o silêncio que o engole quando a verdade chega. 2 meses depois, Sérgio me ligou. Tudo pronto, guarda provisória garantida e processo em andamento. Agora é esperar. Eu agradeci, mas pedi discrição. Deixa eles pensarem que estão vencendo. Ele riu. Velho, você virou estrategista. Eu respondi. A vida me ensinou com gente pior que eles. A notícia da campanha dele começou a circular na cidade. Fotos, entrevistas, promessas. Diziam que ele pretendia lançar um projeto social com famílias, que sua história de superação e reconciliação seria o centro de tudo. Um colega de trabalho da minha filha comentou sem saber. Aquele homem fala com tanta emoção, parece até de verdade. Eu ouvi aquilo e percebi que o tempo do silêncio estava quase no fim. Numa noite de sexta-feira, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi e ouvi a voz dele, calma, ensaiada, perigosa. Ouvi dizer que você andou mexendo em papéis, velho. Não faça isso, vai ser ruim para todo mundo. Por um momento, pensei em responder, mas desliguei. Porque quando um covarde ameaça, o pior castigo é não dar a ele a audiência que espera. Depois dessa ligação, reforcei o que já vinha preparando. Instalei câmeras simples no portão. Travei documentos em cofre. Deixei uma cópia de tudo com Sérgio e uma carta com instruções para o caso de algo acontecer comigo. Não era paranoia. Era experiência. Já vi gente boa cair porque achava que a maldade respeitava limites. Na manhã seguinte, Helena correu até mim com um desenho novo. Um sol, 3 figuras de mãos dadas e a frase torta escrita em lápis de cor: Nós é casa. Eu segurei aquele papel e senti o mundo parar. Aquele "nós é casa" era mais do que uma frase infantil. Era uma verdade simples e absoluta. Ninguém poderia quebrar aquilo porque casa não é parede. É quem fica quando todo o resto desaba. Olhei para minha filha, que observava de longe, e disse: Eles acham que o tempo apaga tudo, mas o tempo, filha, é só um espelho. Um dia todo mundo se vê nele. Ela não entendeu de imediato, mas sorriu como quem confia. E eu, pela primeira vez em anos, dormi tranquilo, porque agora a história tinha mudado de dono. O jogo começara de novo, sim, mas dessa vez seriam eles que jogariam com as minhas regras. O dia começou com um silêncio estranho, desses que não avisam, apenas se impõem. Era uma terça-feira de sol opaco, e o ar tinha aquele gosto metálico de presságio. Eu estava aparando o mato do quintal quando ouvi um ruído diferente vindo da rua. Não era o barulho comum de vizinhos, era algo mais pesado, ritmado. Quando levantei os olhos, vi o reflexo de uma lente de câmera. E logo depois, um carro preto parando devagar, seguido de uma van branca com um logotipo de emissora estampado na lateral. O coração me apertou, não de medo, mas de confirmação. O tempo da espera tinha acabado. A porta do carro se abriu e de lá desceu ele, o ex-genro, agora com o rosto bem cuidado, terno azul acinzentado, sorriso treinado. Ao lado, 2 homens carregavam equipamentos de filmagem, e atrás deles vinha a sogra dele, vestida de bege e com um colar que parecia querer gritar riqueza. Um repórter, microfone em punho, olhava em volta tentando compor o cenário. E eu, parado no portão, apenas observei. Foi Helena quem percebeu primeiro. "Vovô, tem gente com câmera aqui", gritou da varanda. "Pra dentro, meu amor", respondi sem tirar os olhos da rua. Eles atravessaram o portão como quem entra no próprio território. O genro veio na frente com aquele tom ensaiado de voz mansa. "Pai, não viemos pra confusão.
Viemos para mostrar ao mundo que a família pode se reconstruir. A palavra pai me soou como uma afronta. Eu não era pai dele, e nunca seria. Atrás, o repórter se preparava, ajeitando o microfone, enquanto um cinegrafista ajustava o foco. A sogra, sempre com aquele ar de superioridade, sussurrou algo que só percebi pelo movimento dos lábios. Vamos resolver isso de forma bonita. Minha filha surgiu atrás de mim com Helena no colo. Ela empalideceu quando viu as câmeras. O que é isso? Perguntou, mas eu fiz um gesto para que ela ficasse em silêncio. O genro, vendo a cena, abriu os braços como um ator num drama mal escrito. Olha só, a família reunida, disse virando-se para o repórter. Essa é a minha filha, que eu não via há tanto tempo. É um momento emocionante, não é? As câmeras começaram a filmar. Eu senti o sangue pulsar nas têmporas. Era isso. A farsa que ele vinha preparando desde o início. Um espetáculo. E nós, segundo ele, seríamos o cenário. Mas eu já esperava por algo assim. Quando percebi que a gravação era ao vivo, recuei um passo e deixei o portão escancarado. Querem filmar? Filmemos então, murmurei. O repórter, visivelmente desconfortável, perguntou: Senhor, o senhor confirma que essa é uma reconciliação familiar? Eu respirei fundo e respondi: reconciliação é o que acontece entre pessoas que um dia se respeitaram. Isso aqui é invasão. O silêncio caiu por um segundo. A câmera ainda filmava e o repórter parecia sem saber o que fazer. O genro, tentando salvar o momento, se aproximou e estendeu os braços em direção a Helena. Filha, vem com o papai. Foi o bastante. Helena se agarrou ao pescoço da mãe e chorou. O repórter engoliu seco e eu, em voz baixa, mas firme, disse: Chega, acabou o teatro. Peguei o celular do bolso, liguei a função de gravação e apontei discretamente para o rosto dele. Querem filmar? Pois então filmem tudo. A sogra começou a protestar. O repórter tentou intervir, mas o genro perdeu a compostura. Você não pode me impedir de ver minha filha, gritou, esquecendo das câmeras que ainda gravavam. Não posso? Perguntei e tirei do bolso um envelope. Entreguei ao repórter, que olhou surpreso. Dentro, cópias autenticadas do processo de guarda e uma petição de restrição de contato, já aprovada em caráter provisório. O senhor pode verificar a autenticidade, disse eu com calma. O juiz achou que o bem-estar da criança vinha antes da ambição dos adultos. O repórter, atônito, olhou para o cinegrafista e sinalizou para parar a gravação. Tarde demais. Tudo já estava sendo transmitido. O genro, percebendo que havia se colocado contra a lei em rede nacional, empalideceu. A sogra tentou puxá-lo pelo braço, mas ele se desvencilhou atordoado, murmurando insultos que os microfones captaram claramente. Trouxe as câmeras, pai? Perguntei, num tom sereno, quase irônico. Pois o mundo acabou de conhecer o homem que você é. E dei 2 passos à frente, abrindo o portão por completo. Podem sair. A casa que vocês destruíram um dia não tem mais lugar para vocês. Eles recuaram. O repórter balbuciou um pedido de desculpas, dizendo que não sabia da situação jurídica. A van deu partida rápido, o carro preto os seguiu. Em questão de minutos, a rua ficou vazia. Só restou o silêncio, o mesmo silêncio pesado que antecede o estouro de uma tempestade. Entrei em casa. Minha filha tremia, abraçada a Helena, que soluçava sem entender. Eu me ajoelhei ao lado delas e disse: acabou por hoje, mas isso não é o fim. Eles não sabem perder. Ela me olhou com olhos marejados. O que vai acontecer agora, pai? Eu respirei fundo e respondi: agora a verdade vai andar sozinha, e quando ela anda, ninguém consegue pará-la. Mais tarde, já à noite, os vizinhos começaram a mandar mensagens. O vídeo estava em toda parte, cortado, editado, mas ainda suficiente para mostrar o que precisava ser visto. O político exemplar, o pai arrependido, o homem da moral familiar,
gritando com um idoso e uma criança. As redes sociais não perdoaram. Comentários, matérias, manchetes. Hipocrisia exposta ao vivo, diziam. Eu, porém, fiquei quieto. Não comemorei, não sorri. Apenas sentei na varanda com minha xícara de café e deixei o ar frio me atravessar. Lá dentro, Helena dormia entre nós dois. E pela primeira vez em muito tempo, minha filha pareceu respirar sem medo. A vida, às vezes, tem um senso de justiça mais afiado do que qualquer tribunal. E naquela noite, enquanto as luzes das câmeras se apagavam lá fora, percebi que o jogo tinha virado por completo, e não com gritos, nem com vingança, mas com algo que eles nunca entenderiam: o poder de quem escolhe o silêncio certo na hora exata. Na manhã seguinte àquele circo televisivo, o sol nasceu pálido, como se até ele tivesse vergonha do que viu. A rua estava mais quieta que de costume, e havia algo diferente na forma como os vizinhos me olhavam. Não era pena, nem curiosidade. Era respeito. A notícia tinha se espalhado. O vídeo já rodava por toda parte e a imagem do homem gritando em frente à casa que ele mesmo destruiu circulava com legendas que diziam: pai arrependido ou manipulador. O público, como sempre, se dividia, mas a verdade tem uma maneira curiosa de se enraizar. Ela pode ser abafada por um tempo, mas quando floresce, ninguém a arranca. Eu não precisei dizer nada. O silêncio fez o trabalho. Os repórteres voltaram, sim, mas dessa vez do lado de fora do portão, respeitando o limite que aprenderam da pior forma. Queriam entrevistas, queriam o outro lado. Eu apenas dizia: o outro lado é o que ficou quando ele saiu pela porta. E fechava o portão. 3 dias depois, o telefone tocou. Era Sérgio, meu advogado. Parabéns, velho. O país inteiro viu o que você me dizia há meses. A justiça agora vai correr mais rápido. Ele explicou que o vídeo público servira como prova do comportamento agressivo e manipulador do ex-genro. O juiz antecipou a audiência e concedeu a guarda definitiva à minha filha, com restrição de contato estendida. Eu ouvi tudo em silêncio, sentado na cadeira da varanda, olhando Helena brincar no quintal. Eles ainda vão tentar algo, não vão? Perguntei. Sérgio riu de leve. Talvez, mas dessa vez vão bater na porta errada. Naquela noite, minha filha entrou no meu quarto com um envelope nas mãos. Pai, chegou isso hoje. É para você. O envelope vinha com o timbre de um escritório de advocacia caro. Abri com cuidado. Lá dentro, um documento simples, direto. O pedido de revisão de propriedade da casa onde minha filha havia vivido com ele. A casa onde tudo começou. Queriam recuperá-la, alegando que parte do financiamento inicial havia saído do nome dele. Eu ri. Um riso curto, seco. O tipo que nasce quando o absurdo já não surpreende mais. Eles nunca aprenderam a diferença entre ter e merecer. Murmurei. Peguei o telefone e liguei para Sérgio. Já esperava por isso, disse ele. Mas você vai gostar da resposta que preparamos. No dia seguinte fomos ao fórum. O processo de contestação não durou mais que 15 minutos. Sérgio entregou ao juiz um dossiê completo. Registros bancários, comprovantes de transferência, extratos e a escritura original. Todos em meu nome, todos comprovando que a compra foi feita com o dinheiro do seguro da minha falecida esposa, que eu entregara à minha filha como presente de casamento. Nenhum centavo dele constava em lugar algum. Quando o juiz terminou de ler, olhou por cima dos óculos e disse: Senhor, o senhor deseja fazer alguma declaração final? Eu me levantei, ajeitei o paletó e respondi: Desejo apenas que se registre que esta casa nunca foi deles. Era o lar de uma mulher grávida que foi expulsa. Era o teto de uma criança que eles rejeitaram. Agora é símbolo de algo maior. O que é construído com amor, o ódio não pode tomar de volta. A sentença saiu 1 semana depois. Propriedade integral reconhecida, sem direito à apelação. No mesmo envelope, havia um ofício de reintegração de posse. O imóvel deles,
Aquele que compraram depois estava sendo confiscado por irregularidades no financiamento. O genro havia usado o dinheiro de uma campanha política para pagar parte das prestações. Ironia do destino. O homem que quis recuperar uma casa acabou perdendo a própria. Minha filha chorou quando recebeu a notícia, mas não de alegria, era alívio. Pai, parece que o universo ouviu a gente. Eu sorri. O universo tem boa memória. Ele só demora porque gosta de assistir o final completo. Nos dias seguintes, repórteres começaram a aparecer de novo, mas agora com outro tom. Senhor, o senhor poderia comentar o desfecho do caso? Eu não disse muito. Apenas uma frase. A justiça não é vingança, é só o tempo corrigindo o que a pressa estragou. A notícia correu e o vídeo final foi ao ar. O mesmo repórter que filmara o escândalo anterior voltou, agora do lado certo da história. Mostraram o documento de guarda, a sentença judicial e encerraram a matéria com a frase que eu disse ao vivo. Esta casa não é mais de vocês. Virou manchete, virou frase de capa, virou símbolo. As pessoas começaram a me parar na rua, não por curiosidade, mas com um certo respeito silencioso, como se eu tivesse feito o que muitos gostariam de fazer. Colocar um fim digno em uma injustiça sem precisar gritar. Helena, pequena, ainda não entendia a proporção das coisas. Só percebia que a mãe sorria mais e que eu já não ficava tanto tempo na varanda observando o portão. Um dia, ela veio até mim com um desenho novo. A mesma casa, com uma árvore enorme ao lado e 3 janelas coloridas. Em cima escreveu com letras tortas: Aqui mora o amor. Eu pendurei o desenho na parede e pensei que, no fundo, toda aquela guerra foi por isso. Para que uma criança pudesse crescer acreditando que amor é um endereço seguro e não uma lembrança distante. Na semana seguinte, o jornal local publicou uma nota curta sobre o ex-genro. Candidato retira-se da eleição após denúncias de fraude e exposição familiar. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma explicação. A sogra, segundo soube, vendeu o que restava e mudou-se de cidade. O silêncio deles era o último presente que eu podia receber. Nessa mesma noite, fiz uma última visita ao escritório de Sérgio. Entreguei a ele uma carta selada. Para ser aberta se eu não estiver mais aqui, disse. Ele quis ler, mas eu neguei. Só se for necessário. Era minha forma de encerrar o ciclo. Eu não queria deixar rastros de ódio, apenas provas de amor e justiça. Voltei para casa, sentei na varanda e deixei o vento frio tocar meu rosto. Lá dentro, minha filha e Helena brincavam, o som das risadas atravessando o ar como um perfume que o tempo não apaga. E percebi que, no fim, aquela casa não era apenas nossa no papel. Era nossa porque ninguém mais tinha o direito de escrever dor dentro dela. Ainda restava um capítulo, eu sabia. O destino sempre cobra o preço completo antes de permitir o descanso. Mas naquela noite, quando fechei a porta e apaguei as luzes, senti algo diferente. Não era vingança. Era paz. Aquela que só vem quando a justiça, finalmente, assina o seu nome. Passaram-se algumas semanas desde o julgamento e a casa finalmente parecia respirar em paz. As manhãs voltaram a ter cheiro de café fresco, o portão já não era mais um símbolo de defesa, e o riso de Helena ecoava pelos cômodos com uma leveza que o tempo não tinha ouvido há muito. Era como se o mundo tivesse tirado um peso do peito. Minha filha costurava tranquila, sem o olhar aflito de antes, e eu, pela primeira vez em anos, comecei a dormir sem precisar deixar a luz do corredor acesa. Mas a vida, mesmo quando se aquieta, sempre encontra um modo de testar o que construímos. Era uma tarde comum, o sol tímido, as folhas se movendo devagar, quando alguém bateu no portão. 3 toques secos, determinados. Não o som do carteiro, nem o de vizinho. Levantei da cadeira e fui ver. Do lado de fora, parados, estavam ele e a mãe dele.
O ex-genro e a velha sogra. Nenhuma câmera, nenhum repórter. Só eles, com o rosto abatido, roupas simples e um buquê de flores murchas nas mãos. O tempo os havia castigado com a mesma frieza com que um dia castigaram minha filha. Por um instante pensei em não abrir, mas abri. Não por piedade, mas porque um homem que vence em silêncio não precisa se esconder atrás de portão trancado. Ele respirou fundo, tentando parecer calmo. Viemos em paz, disse quase num sussurro. Queremos conversar. A voz não era mais arrogante. Era cansada, quebrada. A mulher ao lado dele, antes dona de um olhar cortante, agora mal conseguia sustentar o peso da própria vergonha. Por favor, murmurou ela. Só queremos ver a menina. Atrás de mim, Helena apareceu na varanda. Pequena, curiosa, com as mãos sujas de tinta, segurando um desenho. Vovô, quem é? Perguntou. Eu hesitei por um segundo e respondi. Gente do passado, meu amor. Eles ouviram. E foi como se a frase tivesse atravessado o ar feito faca. Ele deu um passo à frente tentando sorrir. Helena, começou a dizer, mas a voz falhou. A menina franziu a testa, tentando entender quem era aquele homem. Eu sou. Ele tentou continuar, mas ela o interrompeu, olhando para mim. Vovô, ele é amigo? Eu me abaixei ao lado dela e disse, não, filha. Ele é só alguém que se esqueceu de como se ama. A sogra começou a chorar. Nós erramos, disse, mas queremos conhecer a menina. Ela é sangue da nossa família. Eu a encarei e cada palavra dela parecia vir de um abismo de arrependimento tardio. Sangue é só metade do que se precisa para ser família, respondi. A outra metade é presença, e vocês não tiveram nenhuma das duas. O genro abaixou os olhos. Perdi tudo, confessou. O partido, o dinheiro, a casa e agora a imagem. Eu fiquei em silêncio. Às vezes não é preciso dizer nada. O peso das próprias escolhas é mais cruel do que qualquer resposta. Ele continuou. Só queria ver ela de perto uma vez. Não para tirar nada, eu juro. Olhei para Helena. Ela o observava sem medo, mas sem reconhecimento também. Para ela, aquele homem era um estranho. O que ele queria ver, eu percebi, era o que nunca teria. O resultado de tudo que destruiu. E então aconteceu o que eu nunca esperava. Helena desceu os degraus devagar, veio até mim, me abraçou e sussurrou no meu ouvido. Deixa eles irem, vovô. Você já me ensinou que quem machuca não merece ficar. Aquelas palavras me atravessaram como uma oração. Ela tinha apenas 3 anos, mas carregava uma lucidez que o mundo adulto raramente entende. Me levantei, olhei para o homem à minha frente e disse com voz calma. Ela falou o que eu levaria uma vida inteira para dizer. Vão embora. Eles não insistiram. Ele colocou as flores no chão, acenou com a cabeça num gesto mudo e se virou. A sogra ainda tentou dizer algo, mas o som não saiu. Caminharam pela rua devagar até sumirem na esquina. Quando o silêncio voltou, Helena me olhou e perguntou, vovô, eles vão voltar? Eu balancei a cabeça. Alguns fantasmas não voltam 2 vezes. Entramos. A casa parecia mais leve. Minha filha estava parada na porta da cozinha, chorando em silêncio. Pai, eu vi tudo, disse. Ela chamou você de vovô. Eu sorri com o peito cheio. Chamou sim, e dessa vez ninguém tirou isso dela. À noite, depois que as 2 dormiram, fui para a varanda. A lua estava cheia, iluminando o quintal como um véu branco. Sentei na mesma cadeira onde passei tantas noites preocupado, e pela primeira vez, senti que podia ficar quieto sem medo de que o silêncio trouxesse lembranças. Agora o silêncio era descanso. Peguei o desenho que Helena havia feito mais cedo. Era ela, a mãe e eu, de mãos dadas. E acima estava escrito com letras tortas e cor-de-rosa. Família para sempre. Fiquei olhando aquele papel e percebi que tudo tinha começado por causa de um grito. Uma filha já é demais. E terminado com uma palavra simples.
Vovô. Era como se o mundo tivesse dado a volta inteira para devolver o que nos foi tirado. Não havia mais vingança, nem raiva, apenas uma paz que não cabia em palavras. Antes de ir dormir, fechei o portão. Olhei uma última vez para a rua vazia e murmurei. Agora acabou. Entrei, apaguei as luzes e ouvi o som distante de uma risada infantil vinda do quarto. Era Helena sonhando. E pela primeira vez, sonhar era seguro. No final das contas, a justiça não veio dos tribunais nem das manchetes. Veio da voz de uma menina que um dia ninguém quis, chamando o homem que nunca a abandonou de vovô. E foi ali, naquele portão, que entendi. Não há vitória maior do que ser lembrado pelo amor que se escolhe dar.